Estamos no ar! Este é o podcast motorsport.com 350, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Num dia tão importante como esse, nós temos aqui convidado de peso que vai aqui... Já começou me provocando. Dar a mão à palmatória, porque todo mundo aqui nesta mesa, vou bater aqui, Jeff, nesta mesa, falava mal do rapaz que nós vamos falar, vamos abrir o assunto aqui. Falar. Isaac Hadjar, sim. Depois que ele foi derrotado... Não me venha com mentiras. Convidado tem que ficar esperando o apresentador chamar. Que é isso? Então, comporte-se, senhor. O que eu tô fazendo aqui, gente? Precisa de alguém pra separar. Eu não, Vamos eu lá. gosto de ver a treta rolar mesmo. Isso Então aí. vai sobrar pra você. E isso realmente, o estado de nervos que aconteceu depois do GP da Holanda de Fórmula 1. Vamos lá. Primeiro... Parabéns, adorei você, Eric. Eu sempre gosto... te pego no pé. Não, eu te adoro. Quem não tá gostando nada disso é que você não tá vendo. O Jeff que quase não ficou tem problema. surdo agora depois. Peraí, não pode falar isso pra um convidado. O convidado fica Tudo bem, chateado. Tudo bem, então vamos ditar as regras aqui para o convidado Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, que começou de uma maneira calma, como vocês perceberam. Seja bem-vindo, Felipe Mota. Prazer. Seja bem-vindo mais uma vez, Guilherme Longo. E eu quero saber de vocês, já que você está tão empolgado, Felipe. Sempre uma honra estar aqui. Eu sei disso. Para nós também é uma alegria sempre Obrigado. recebê-lo. Isaac Hadjar deu piti na final da Fórmula 2 ano passado, quando perdeu o título para Gabriel Bortoleto. Caramba, você vai voltar lá atrás assim? Vou voltar porque a gente aqui tem a Vai chegar até obrigação. o troféu quebrado no domingo. A gente tem a obrigação, porque na hora quando a gente também aqui faz uma brincadeira, uma rusgazinha ali, chorou porque não conseguiu nem largar no GP da Austrália no início desse ano. Todo mundo, você também que tá assistindo a gente, ouvindo, desceu a lenha no rapaz. Eu não falei mal dele depois da Austrália, não. Quem falou mal foi Helmut Marko. Não, mas nessa eu tô com o Helmut Marko. Não pode chorar. Eu não falei. Não, pode chorar, mas não pode ficar numa peregrinação ali de aquilo foi um pouco demais. Eu concordo. Mas enfim, eu não falei isso. Não é o tema hoje. A pergunta é: primeiro, nós somos injustos com ele e ele é realmente um bom piloto? Melhor do que a gente imaginava quando ele foi escolhido para ser um piloto de Fórmula 1? É uma pergunta difícil por Vai, uma questão. por favor, Quando então. ele é escolhido pra correr na Racing Bulls ano passado, não tinha outra opção. Ele era a única você. opção. Não era sobrou. Gente. Ele era a única. Não tinha outro piloto na Fórmula 2 pra ocupar a vaga. Só que assim, ele chega como um cara que tinha ganhado corrida na Fórmula 2, como vice-campeão da Fórmula 2. Eu, pelo menos, no momento, falei que ele era ruim. Não, eu sinceramente, desculpa. A gente só achava que o Bortoleto era melhor Eu piloto. adoro o Eric, eu não sei nem porque o Gui entrou nessa. Por isso que é bom, você falou que gosta de ver como que é a treta. Eu falei, vai sobrar pra você. Eu quero ver o circo pegar fogo. Contextualizar o pódio ao momento da escolha dele, assim, não tô questionando a pauta, pelo amor de Deus, mas me parece sem sentido. Eu não acho que ele foi em nenhum momento destruído por ganhar uma chance. E eu acho que 2025 ele já teve uma vida útil, o ano, pra gente pegar o pódio em si e entender o que foi dito ao longo da jornada de Fórmula 1 para ver se o pódio redimensiona como a gente acha. Agora, eu discordo completamente dessa visão radiar abaixo. A discussão do melhor novato do ano sempre foi entre Bortoleto e, na pausa, o Molina, quando veio aqui, a discussão era essa. Bortoleto ou Hadjar. O Hadjar não estava sendo criticado. O Hadjar estava sendo até elogiado. É porque é curioso, eu não lembro de resultado da corrida, mas essas coisas eu lembro tudo. Eu lembro que eu falei. Ele era tão elogiado que eu falava, olha, eu acho que ele tá fazendo um bom ano, mas ele se deu muito bem com o Tsunoda sendo promovido, porque esse carro é um carro bom, eu tenho certeza que pilotos mais capazes, e aí entra na conta ele ser novato, tá? Não que ele é incapaz. Um piloto com a possibilidade de tirar e extrair mais do carro nesse momento, vide Tsunoda, estariam fazendo mais. Então, para mim, a ascensão do Tsunoda para ele foi maravilhosa, que caiu o Lawson começa levando um fumo, na parte final da primeira metade já estava chegando, que já estava chegando, e que para mim, assim,
O Hadjar estava com uma imagem muito positiva, também por essas condicionais, essas condições. Isso posto, aí voltando à minha análise, esse resultado, ele não é um cala-boca para mim, é um reforçar de que ele tem potencial, ao mesmo tempo que eu sempre achei esse carro pode mais, e ele conseguiu tirar. É um feito e tanto. O que ele fez, não tô falando do pódio, porque se o Norris não quebra, ele seria quarto. A quarta posição é que o pódio vira uma celebração, vira uma estatística. Simbolicamente. Mas também. O quarto lugar era... Fantástico. Era a mesma coisa. Não mudou que ele levou um troféu, merecia levar um troféu. Senão, a gente tinha... Provavelmente, se ele fosse o quarto, ele não seria o foco do podcast, seria qualquer outra coisa. Eu sei que a gente também vai falar de Piastri e Norris e tal, mas seria outra coisa. Mas o valor dele em quarto, para mim, é o mesmo. Então, para mim, não entra na discussão o momento da escolha, porque eu nunca vi ele sendo pauta aqui. Nossa, que absurdo. E ao mesmo tempo não acho que ele apanhou durante, tipo, agora vão ter que me engolir. Não, pera aí, ele estava sendo elogiado. Para muita gente ele era o melhor novato. E eu só acho que esse como é que se diz? Me atrapalhei com o alarme de incêndio. Esse pódio é um grande resultado que talvez se houvesse uma discussão entre os novatos, hoje, porque tem chão até o fim do ano, ele realmente conseguiu um feito que o projeta acima dos demais. A gente vai fazer uma comparação entre os novatos também, mas vamos mudar um pouquinho também o foco. Tudo bem, é que eu vi muita gente detonando o Hadjar porque assim, você viu detonando? Não, detonando não, mas aí a gente precisa fazer uma... Então, a gente precisa... O programa da Red Bull, por que vai ser isso, não, cara... destemperado, especialmente depois da última etapa. Era por causa disso. O Hadjar tem essa coisa de gritar no rádio, mas isso aí o Tsunoda faz também. Então, mas eu acho que assim, o Hadjar, ele vinha tomando um pouco mais de calor por uma questão. Tô olhando aqui os resultados. A sequência do Hadjar não era boa. Era péssima. Ele vinha de 5 corridas sem pontuar, sendo que nessas 3 o Lawson não só ficou à frente dele como pontuou. Então, o momento do Hadjar era muito ruim. Isso aqui é meio que a corrida de redenção de uma sequência ruim que vinha desde o Canadá. Porque ele tem uma sequência muito boa antes do Canadá, ele pontua em sequência Imola, Mônaco e Espanha, e depois ele não tinha pontuado mais. Ele tinha P16, P12, abandono, P20, P11. O Lawson, nesse mesmo período, 2 abandonos, ok, mas um P6 e 2 P8. E ele estava, inclusive, se aproximando do Hadjar no campeonato. O Hadjar, agora com esse pódio, foi para 37 pontos, significa que ele tinha 20, que é o total que o total que o Lawson tem no momento. Ele tinha 22, né? Ele tem 37? Isso, desculpa. Isso. 15 pontos. Então, o Lawson tinha encostado nele no campeonato. 22 a 20. Sim. Não, então... Por conta dessa parte final da primeira metade, quando o Molina veio aqui que a gente debateu os novatos, eu coloquei o Bortoleto. Pela condição do Bortoleto, eu sei que matematicamente, se a gente pega Hülkenberg e Bortoleto, eu já falei isso aqui, foi o corte de vocês, que matematicamente era constrangedor, mas que o Bortoleto já disputava o mesmo campeonato e o Hülkenberg é um excelente piloto. Quando o Tsunoda sobe, eu acho que o Hadjar perde essa referência imediata, porque o Lawson vem perdidão. Só que quando o Lawson se acha, ele começa a levar fumo do Lawson, que a gente tava detonando. Então, assim, referência do companheiro é que isso é uma referência às vezes invisível. A gente nunca sabe exatamente o que um piloto melhor de fato estaria fazendo quando 2 em tese não estão otimizando o carro. Mas eu nunca vi ele tendo uma avaliação como se fosse ruim, com a Cola Pinto, o próprio Lawson que apanhou uma barbaridade, Durham lá atrás. O Hadjar eu nunca vi no olho do furacão sendo tratado que nem um lixo. Isso eu não vi. Mas também eu acho que todo mundo... Era mais antes do campeonato. E eu acho que também, até antes desse luto do Lawson, em que ele acordou em um dado momento, como você bem mostrou, Gui, as pessoas estavam elogiando ele até como surpresa também. Porque eu acho que ele não veio com uma hype, como, por exemplo, do André Kimi Antonelli. É porque o Hadjar tem a questão de como ele perde o campeonato do ano passado. Sim. Ele estava muito bem. E no momento que o Bortoleto começa a crescer, o Hadjar começa a sofrer. Sim. O Bortoleto emplaca resultado em cima de resultado, consistência em cima de consistência, e o Hadjar vai e abandona, ele vai e tem um incidente e termina lá atrás. Então tem um pouco disso. Eu acho que um pouco das críticas que você está falando do Hadjar eram questões
questões dos brasileiros pela disputa pelo título. E por como se desenrolou a última corrida. De fato, foi uma corrida complicada. Ele xingando no rádio porque não conseguiu correr, etc. Mas, quando a gente olha o contexto da Fórmula 1 2025, tô com o Felipe. Não tinha tanta crítica assim. Até porque eu acho que existe um consenso hoje que a Racing Bulls tem um carro mais fácil de ser domado do que o da Red Bull. Não à toa. Lawson penou em 2 corridas, o Tsunoda segue penando, e o único que consegue entregar resultado daquele jeito é o Verstappen. Vou fazer um parênteses aqui. A Red Bull tinha que dar um jeito de dar o carro da RB pro Verstappen dar umas voltas aí pra ver a diferença, né? Cara, mas não precisaria ser Não, se fosse o Verstappen, a gente ia falar que descalibrou pro outro lado. Podia ser o Tsunoda. Sim. O Tsunoda a gente teria uma outra uma referência, entendeu? O Verstappen descalibra pro outro lado, né? Aí a gente vai falar, tudo bem, é porque é o Verstappen. Enfim, mas será que ele estaria melhor no campeonato, brigando um pouco mais perto ali da dupla da McLaren, se ele tivesse com o carro da RB? Não. Acho que não. Não. Eu acho que o carro da Red Bull ele é uma coisa meio pêndulo. Então, no caso assim, do quanto você consegue tirar do carro, o Verstappen consegue pôr ele dentro do seu potencial. A RB, ela tá um patamar abaixo. Ele é um carro fácil de domar, mas não significa que o pico de performance dele é o mesmo da Red Bull. Assim, sinceramente, eu acho que não. Você pergunta pra mim quantos elementos a gente tem pra falar. Não sei, é uma análise muito complexa, né? Porque o Verstappen sempre aqui, o companheiro lá embaixo. E a Racing Bull sempre mostrando um valor. Quem tá lá tá bem. Não sei. Assim, mas acho que não, imagino. Agora, voltando aos novatos, a gente vai aqui daqui a pouco eu vou pedir novamente pra gente atualizar o nosso ranking de novatos. Põe uma contagem regressiva na tela, Jeff. Eu não entendi, mas tudo bem. E agora, Andrea Kimi Antonelli, que vem na contramão, veio como um substituto pelo menos da vaga do Lewis Hamilton, não que ele é o substituto do Lewis Hamilton, acho que a gente pode chegar nesse consenso, né? O cara que recebeu o bastão da Mercedes foi o George Russell. Me parece que depois do pódio... Mesmo antes do pódio. Não, mas depois do pódio realmente o buraco é mais fundo. Não sai desse buraco. E ontem, a gente está gravando na segunda-feira, nesse domingo, no último GP da Holanda, estava até fazendo uma prova legal, né? Mas aquela, como diria o grande Juarez Soares, parece aquela vaca holandesa que dá 80 litros de leite e depois dá um coice no balde. Né? Vai lá e faz o que ele faz em cima do Charles Leclerc. E aí, novamente, né, todo mundo questionando a escolha, a temporada dele. Deixa eu só fazer um adendo. Muito obrigado, Andrea Kimi Antonelli, por render uma das cenas mais engraçadas da temporada 2025, que é o Leclerc desolado naquele morrinho. Você acha engraçado? Eu acho o que dá pra fazer de meme com aquilo. Eu acho triste. Não, eu olho só o momento, não o contexto. Pobre Leclerc. Mas por quê? Bom, enfim, depois eu quero... Pelos memes. Pelos memes apenas. Mas o torcedor ferrarista, pé da vida... Não, eu não tô pensando no ferrarista, eu tô pensando no Leclerc, assim. Eu acho que aquela desolação... Mas é isso, gente. Por um acaso, já dá pra cravar, a gente tá na segunda metade já da temporada, que realmente a escolha dele pra esse ano na Fórmula 1 foi definitivamente errada. Ele precisaria de um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência, um ano a mais na Fórmula 2, né, já que ele pulou a Fórmula 3, alguma coisa um pouco mais para ele chegar com um pouco mais de bagagem na Fórmula 1. Eu acho que quando o Hamilton anuncia, porque, vamos combinar, tem esse valor na história da Mercedes. Tudo bem que foi no começo do ano passado, a Mercedes teve tempo para se preparar. A ideia talvez fosse de ter o Hamilton mais um ano e subir o Kimi em 26. Ele tá indo muito mal. Eu acho o ano do Kimi Antonelli muito ruim. Assim, a gente não pode tirar que é muito jovem e é disparado o nível de exigência maior que tem, porque pega o que aconteceu com o Bortoleto. A gente podia falar, nossa, mas ele tá no ritmo do Hülkenberg, mas um tem 35 pontos, 30, 25, sei lá quantos, a 0. É uma pressão, e a gente, por ser brasileiro, acompanhou essa pressão de perto. Mas imagina se fosse numa Mercedes em que a pontuação ali para ser segundo, terceiro, quarto, ela é muito maior. Então isso eu acho que a gente tem que ter um certo entendimento ali da pressão que ele carrega. Mas, para responder a sua pergunta de uma forma muito clara, pularam etapas, foi certo ou não, depende
aí é uma coisa de sustentar o que a Mercedes viu no talento desse cara. Se a Mercedes realmente acha que está diante de um gênio, Um novo Verstappen, ela tem que sustentar sabendo que com 18 anos essa cancha vai chegar em algum, vai gerar isso. Nem o próprio Verstappen era o Verstappen de hoje, né? Sim, mas 18 anos. só que mesmo assim ele fez parte da Toro Rosso, né? Ele teve uma escadinha, né? Então, ele minimamente ele teve a escadinha, ele deu um salto, mas ele teve ali uma escadinha. O Kimi Antonelli não teve e caiu direto, batismo de fogo. Então eu acho ruim, acho péssimo o ano dele. Mas a minha definição do péssimo é um péssimo com essa ressalva do... Também, se eles estão vendo, definindo, e todo mundo que eu conversei fala sobre o Antonelli ser diferente, eu acho que você precisa dar um tempo. Mas eu acho um ano ruim, não acho médio, eu acho ruim. O ano do Antonelli eu vou até além, é muito ruim. Porque quando você pega as últimas 9 corridas, que é quando começou a má fase dele, de 9 corridas ele tem 4 abandonos, 3 corridas fora do top 10, um 10º lugar e um pódio. Tipo, não dá pra explicar a inconsistência. Tipo, o pódio Quantos realmente... pontos ele tem? Ele tem exatamente 64. Com a corrida da Holanda, o Albon com a Williams empatou com ele. Sim. Então, assim, é uma situação Russell complicada. tá com quanto? 184. Caramba. O Russell tem 3 vezes mais pontos. Não. Então, assim, o ano do Antonelli é realmente muito ruim. Sobre a sua pergunta original de mais um ano na Fórmula 2, não sei o que eu teria feito é o rumor que circulou muito forte na reta final do ano passado de que o Toto poderia fazer uma troca com o Wallace, vem o Sainz para a Mercedes um ano e deixa o Antonelli um ano na Williams como preparação. Eu teria feito isso, porque o Felipe Bestou, o Verstappen teve um ano na Toro Rosso. O Russell penou 3 anos na Williams antes de ir para a Mercedes. Eles tiveram uma escadinha, eles tiveram uma preparação. Leclerc teve um ano na Sauber antes de ir para a Ferrari. Então, eu acho que o problema é ter colocado o Antonelli direto na Mercedes. E eu acho que o começo do campeonato enganou muito sobre a realidade do Antonelli, porque a primeira corrida na Austrália, ele faz um 4º lugar naquele caos da chuva, largando, isso vamos lembrar, ele larga atrás do Bortoleto naquela corrida. Ele é tipo 18º, 19º. Sim. E aí todo mundo fala assim, cara, que piloto incrível, no meio da chuva, ele não roda, ele termina em 4º. E ele tem uma sequência boa, tô vendo aqui, ele tem mais 2 6º lugares nas etapas seguintes. Mas aí depois começa a gangorra. Só que a última vez que a gangorra caiu, ela não subiu mais. Então, pra mim, o problema é isso. O começo daquela euforia foi muito bom. Quando o Antonelli começa a perder rendimento... Depois do pódio. Não é nem isso. Ele tem 3 corridas sem pontuar antes. Quando começam os rumores do Verstappen. A pressão dele... Interessante. Era essa Bem coisa. lembrado. Tanto que o Russell fala, eu acho que no pré-GP da Hungria, não, agora... não, foi agora, pré-GP da Holanda, que é a pausa de verão. Ele falou quem sairia da Mercedes na eventual chegada do Verstappen era o Kimi, não eu. Então pode ser que seja isso também. E depois ele não soube mais se encontrar. E é interessante também, né? Passou despercebido a renovação dos 2 pilotos da Mercedes, basicamente. Né? O Toto Wolff também fala numa coletiva saindo pela urina, vamos continuar com os 2 o ano que vem, mas não vai ter anúncio. Não, mas é interessante. Eu vi que, assim, gente, pra mim... Né, a gente, tudo bem... Você, atua onde, Jeff? Aqui? No Motorsport você viu logo depois que ele anuncia, mas de repercussão, assim, consequências, festa, sei lá, alívio, nenhuma reação, zero. Parece que, tipo, beleza, vamos para... Dando mais um ano, agora Monza, né? Vamos. Vamos parar pra pensar. Foi uma corrida, desculpa se alguém ficar pé da vida, foi uma corrida de merda da Mercedes. Mais uma, né? Mais uma. Então, assim, eles não têm muito o que comemorar. Tanto o Russell quanto o Antonelli em especial. O Antonelli tem que comemorar quietinho no canto dele sem ficar fazendo muita coisa. E outro, depois do Verstappen falar não vou pra Mercedes, quem que sobrava pra ir pra lá? Ninguém. Então, era uma coisa que estava escrito nas estrelas, só faltava o Toto Wolff realmente verbalizar. É isso. Agora, vale lembrar também, assim, a gente fala muito da hype e tal, mas houve muita preparação. É um número que eu até pedi para você atualizar antes de a gente começar o programa, né, Gui? O Antonelli, ele teve 9, segundo o Toto Wolff, 9 mil quilômetros de testes com carros antigos da Mercedes. Isso, e equivalente a 30 grandes prêmios. Ele Lembrando temporada... que um GP tem 300 quilômetros. Ele teve uma temporada inteira em pouquinho mais
de testes com a Mercedes antes de ir para a Fórmula 1. Isso só no ano passado. Só no ano passado. Só no ano passado. Eu tava dando uma olhada, porque o Gui começou a fazer esse comentário dele, e aí tocou o sino aqui no meu ouvido do... Tem uma coisa aqui que não defende o Kimi Antonelli, mas se você pega o Russell, a queda da Mercedes de resultado ela é grande. A gente tá falando de um cara, o Russell, ele começa com 2 pódios, aí ele, nas primeiras 6 corridas, ele é top 5. Terceiro, quinto, segundo, quinto, terceiro. Então são 6, né? 2, 4, 6, considerando uma sprint. Tanto que mais ou menos na época de Miami a gente faz um podcast perguntando se o Russell era o nome do ano até então. Se era o melhor piloto do ano. Então, exatamente. E aí vamos parar pra pensar. Aí ele ganha o Canadá, não, aí tem um abandono, Canadá, ganha. Aí, quinto, 15º, terceiro e quarto. Ele continua muito bem posicionado, continua, mas mais para base da pirâmide que ele tinha no começo do ano do que pro topo. Então a gente não sabe até que ponto nessa... Porque agora, cara, vai começar uma segunda metade, gente pensando em 26, papapá, até que aonde... Isso, que fique bem claro, eu não tô dizendo que o Antonelli... O que eu tô falando, eu não estou defendendo o Antonelli. Eu só acho que se o Russell, a meta dele era ficar no top 3 com frequência, beliscando ali na frente a McLaren, ele andava na balada da McLaren. Sim. É mais fácil o Kimi andar em sexto, em quinto, e a gente fala, olha que legal. Se o Russell começou a andar em quinto, sexto, quarto, o Kimi caiu umas casinhas... E continua basicamente sendo a distância entre os dois. A distância de patamar, eu tô falando, né? A distância de patamar. Um tá aqui, o outro aqui. Se esse aqui é o Russell é a referência. Aquilo que a gente falou que o Hadjar não tem, não tinha, o Lawson melhorou e agora até existe uma disputa entre os dois. O Kimi tem uma comparação difícil. Sim. Eu em nenhum momento esperei que ele ganhasse. E se a gente falasse, nossa, a diferença deles é o dobro, talvez é que o triplo é muito, né, cara? Sim. Então assim, a gente tá falando de muita corrida zerada. Não é que ele, nossa, o teto dele tá baixo, mas ele é sétimo, oitavo. Não é isso que a gente tá vendo. Então, realmente tem um problema ali, mas eu acho que a gente talvez esteja presenciando uma segunda metade, que já começou pré-férias, de uma Mercedes mais distante da McLaren, isso parece óbvio, mas no comparativo contra Ferrari e Verstappen, mais também vezes atrás do que à frente. Uhum. Isso é um problema. O próprio Toto Wolff admitiu na Hungria ainda, a última etapa antes da pausa de verão, que a Mercedes tinha sim errado numas atualizações, tanto que eles voltam atrás na configuração do carro. Acho que é a suspensão traseira, né? Era uma suspensão ou uma asa, uma coisa assim. E o Russell vai pro pódio. Depois de muitas corridas que ele não ia pro pódio, né, desde a vitória no Canadá, aí ele consegue um 3º lugar na Hungria. Quando a Mercedes decide voltar atrás, reconhecer o erro que tinha tido na atualização. Amigos, a atualização nunca é sinônimo, não pode ser mais encarado como sinônimo de melhoria. Agora, falando sobre o outro novato, Gabriel Bortoleto, nesse último GP, tivemos mais uma boa notícia, né, por conta, no sábado, dele ter avançado ao Q2 e o Hulk não, ou seja... A contagem, o Gabriel Bortoleto, na contagem do head-to-head ali em relação à posição de largada, ele já começa inclusive a abrir... 11-8. 11-7, desculpa. 11-7, contando as sprints. Né? Então, para um cara que era tido, né, que era um grande classificador, eu acho que o trabalho do Bortoleto realmente, nesse aspecto, é fantástico. E só que nesse momento também, o brasileiro ainda segue com seus 14 pontos, contra os 37 do Nico Hülkenberg. No domingo teve a questão da tática, de não entrar nos pits quando o certo deveria ter entrado. Depois, a largada também. A largada ruim, né? De alguma maneira muda um pouco o ranking dos novatos ali, o que fez Gabriel Bortoleto nesse fim de semana? Eu acho que o Hadjar, o que ele fez... tem um peso muito grande, né? O Hadjar, como eu falei, se fosse quarto já eu acho que essa é um termômetro, o termômetro dos hooks, o hookmômetro, ficou horrível isso, ele vai ser muito rotativo. Eu acho que não dá para cravar, o melhor, é quem está melhor hoje, no race by race, e porque tá perto. A gente tá falando dos novatos, eu acho que até agora a gente tem... Tudo bem que tem alguns que merecem ele um chamado, mas ele é um ano de alguns novatos merecendo
elogios. A gente não chegou no Berman, por exemplo, que pra mim é um ano de elogio esse moleque. Mas voltando ao Bortoleto, então eu fui pras férias dizendo Bortoleto por conta disso. Eu nunca achei que o Bortoleto estava numa diferença de performance grande em relação ao Hulk, o que já é bom, mas de um ponto de vista matemático tinha. Ele tem uma reta final consolidada, pré-férias, com o Hadjar afundando, sendo que eu tenho essa tese, uma questão minha da história da comparação. Eu acho que esse carro podia mais. Aí é um feeling. Mas é um feeling que eu acho que a gente tem bastante elemento para defender essa ideia. Volta das séries, o cara me é 4/3. E agora, o Bortoleto, ele tem um fim de semana que, do ponto de vista de avaliativo, putz, ele é zero, a gente não tem como avaliar nada. Ele teve um quali, como você falou, passou pro Q2, o Hugenberg o Q3. Aí tá uma largada toda empenada, acabou a corrida, acabou, ponto. Então teve um brilhão, e ele não tá escrito que não teria uma boa corrida, porque pensa, ele largou o quê, 13º? Ou segundo? 13º e o Hulk 18º, eu acho. 13º. Vamos supor que ele só largasse e ficasse 13º. A gente tá falando de 3 abandonos, cara, importantes. Leclerc, Hamilton e Norris, 3. A fila andou pra todo mundo. O Berman ficou em 6º. Com os 3 seria 9º. Ó, que nem o Hadjar, que eu falei que o 4º já era... Pra mim não muda nada a avaliação. Berman em 9º era... Cara, se ele tá ali no bolo, ele estaria disputando pontos. Essa história não aconteceu, então não dá nem pra gente debater. Então, a avaliação dele eu não mudo. Acho que andou nem pra frente nem pra trás. Agora, o Hadjar, nas ações, na bolsa de valores dos novatos, tá em alta por esse resultado. E eu acho que o fim de semana do Gabriel, na verdade, mostra até um pouco mais de uma questão da Sauber que tá difícil de entender em que circuito que a Sauber funciona. Porque a gente pega a etapa anterior à Hungria... Isso é um bom ponto. Cara. Não era um circuito para a Sauber funcionar. A Sauber estava mostrando que estava indo bem o quê? Circuitos de alta velocidade, tipo circuitos fluidos. É. Mas aí chega na Hungria, o Gabriel faz um acerto maravilhoso do carro e tem um fim de semana fantástico. Então a Sauber também é uma interrogação muito grande nessa história. Que pista que a Sauber vai funcionar? Aparentemente a gente não sabe. E a Mint, você sabe, é a plataforma cripto do BTG Pactual. Mais uma vez você me vê aqui observando os meus ganhos, não só os ganhos, mas também como está todo o mercado de Bitcoin, de criptomoedas que a Mint trabalha. Inclusive, eu venho falando aqui bastante, a gente sempre reitera a questão do conteúdo. No aplicativo da Mint, você tem uma área só para você ficar sabendo de como está o mercado, com alguns podcasts também. Inclusive, temos aqui o Morning Call toda terça e quinta-feira, o Market Overview toda quarta e também um resumo rápido. Todas as segundas-feiras você fica por dentro do mercado e também, obviamente, das indicações daquilo que você pode investir. Mais uma vez, tudo isso com a segurança e a praticidade do aplicativo da Mint. Olha só, dá uma olhadinha aí no QR Code que está na sua tela e também um link da descrição para baixar gratuitamente o aplicativo. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Olha só, eu vou falar aqui sobre a pontuação dos pilotos novatos. O melhor de todos, por incrível que pareça, ainda é André Kimi Antonelli, 7º lugar. Incrível que pareça, não, ele tem um carro. O carro que ele tem. 64 pontos, como o Gui falou. Empatado com o Alexander Albon, que não é novato, mas entre os novatos ele tem 64 pontos, é o 7º colocado. O Isaac Hadjar é o 10º com 37, 64, depois 37. Eu passo por Fernando Alonso aqui, que há muitos anos era um novato. Depois Liam Lawson, 20 pontos, 15º lugar para ele. O Oliver Berman, 16º, 16 pontos. E o Gabriel Bortoleto, com 14 pontos, é o 18º, o Franco Colapinto zerado ainda. Então nós temos... A gente pode contar o Colapinto como novato? Se a gente vai contar o Lawson, exato. Tem que contar, né? Pra mim é isso, são 6 rookies do ano. Eu nem vou contar aqui o Jack Durham, que já não faz mais parte do campeonato. A ordem... aqueles que vocês... Aqueles novatos que mais... que enchem os olhos de vocês neste momento... O que muda nessa ordem que aqui a gente está vendo por pontos, mas qual é o verdadeiro ranking no coração e na cabeça de vocês? Começa aí, Guizão. Eu vou dividir em 2 prateleiras.
Prateleira 1 e prateleira 2. Para não fazer um ranking muito detalhado, cravado, mas prateleira 1, Adjar, Bortoleto e Berman. Prateleira 2, Colapinto, Lawson e o Kimi. Com o então, Lawson... Repete pra gente então, vamos lá. Primeira prateleira? Primeira prateleira, Adjar, Bortoleto e Berman. Segunda prateleira, Colapinto, Kimi e Lawson. Eu gostei da proposta dele. A minha primeira prateleira hoje é a mesma. Berman, Bortoleto e Hadjar. Eu acho que existe um debate interessante dos três. Hoje eu coloco o Berman um tiquinho abaixo, mas assim, um tiquinho. Você viu, você acabou de falar a pontuação. Ele tá à frente do Bortoleto, por exemplo. Passou esse fim de semana. Exato. Eu ainda coloco o Kimi sozinho na segunda prateleira. Ele tá mal, tá, mas eu acho que tudo aquilo que eu falei da pressão e de não sei o que e tudo mais, eu coloco ele, porque assim com o Colapinto não dá pra colocar junto. Mas o Lawson tá escalando. O Lawson tem potencial de subida. O Lawson é um que, cara, assim, a gente tem que dar valor porque o Lawson tá fazendo, porque ele parece um cara super alto, confiante, né, com o nariz até meio empinado e tal. Aí ele começa esse ano tomando uma sabugada, como todo mundo. Você viu que a gente parou de falar da segunda. A gente passou muito tempo falando sobre Pérez, sobre o que vai acontecer antes do Pérez, com Albon, Gasly. Aí vem o Pérez, funciona, depois deixa de funcionar, aí sai o Lawson. Agora a gente já entregou pra Deus. Formou. Qualquer coisa. Mas é impressionante isso. Parece que o grid tem 19 pilotos. Exatamente. O Tsunoda entrou no metaverso do grid. E o Tsunoda pontuou nesse fim de semana. Pontuou e continua atrás do Bortoleto na classificação. Então, o Hadjar, guardem essa frase, ele pode ser condenado a ser promovido. Sim. Mas eu sendo que o Hadjar nesse momento tem o triplo de pontos do Tsunoda no campeonato. Eu tenho dúvidas. Eu acho que vai chegar um momento que a própria Red Bull vai falar, deixa no metaverso. Agora, quem ficou, ficou. Deixa lá. Ou vai chegar um momento de um piloto falar, não quero subir. Cara, porque eu mesmo você fala, não, você não pode falar isso. Cara, chegou o momento de você falar, não quero subir. Faz o seguinte, o Verstappen tem mais um ano, né? Esse ano dele, deixa ele com qualquer um. Eu subo, quando ele sair, vão abrir 2 vagas, sobem 2. Mas então, voltando ao que eu tava falando do Lawson. O Lawson toma esse fumo do Verstappen. Depois do fumo do Verstappen, ele cai pra Racing Bulls, leva um tempo. É a primeira vez que ele vai pontuar é em Mônaco. Não é qualquer um que dá a volta por cima. E ele, bem ou mal, já deu. Seja qual for a volta. Eu não falei que é uma volta maravilhosa. Eu falei que ele deu a volta por cima. Eu acho que ele tem que tirar o chapéu pra ele. Então, pra mim primeira prateleira, os 3 que o Gui falou, Berman, Bortoleto e Hadjar. A segunda eu ponho Kimi Lawson. E a terceira, e sem prateleira, no rodapé eu ponho o Colapinto. Ele não tem prateleira. O Colapinto não tem como defender, né? Um ano que não tem o que explicar. É que ainda que essa corrida ele se beneficiou de uma parada tardia, conseguiu bater na porta dos pontos, né? Terminou em 11º. Sim. Mas até então, uma temporada... Tava comemorando o 11º lugar dele, os nossos amigos latinos. Até porque o Gasly foi P17, né? Então, não só o Colapinto ficou na porta dos pontos, como terminou na frente do companheiro de equipe. É isso. Um ano, vamos lá, a Alpine tá apanhando tal, mas é isso. Antes a gente viu o Gasly sendo 6º, 10º. O Gasly foi 17º, mas ele teve aquela, não sei se foi uma parada ou foi punição, não, foi parada no final, que todo mundo parou. Assim, ele caiu, ele tava beliscando 19º, ele tava batendo roda com o Alonso. Não, e a gente tem que lembrar, a Alpine, ela é a última colocada, mas historicamente, desde que foi introduzido o sistema de 25 pontos, nunca uma última colocada teve tantos pontos no campeonato. E isso que a gente tá a 9 corridas do fim e os dados anteriores são de temporadas completas. Então, assim, a Alpine está apanhando, mas não é equilibrado ali no fundo. Não é a Williams do Kubica e do Russell em 2019. Sim. Total. Maravilha. A questão que acontece é o clima, quem comanda e coisas correlatas, até pelo caos da Alpine nos últimos anos, rico penteado que não nos deixa sozinho nessa. Pegar uma declaração boa do fim de semana, o Toto Wolff foi questionado, né, sobre esse rumor do Horner e do Bernie comprarem uma parte das ações da Alpine. Ele falou assim, Briatore, Bernie e Horner. É como uma reunião da máfia. Ele falou? Falou. Boa, essa foi boa. Foi uma baita declaração.
né? O Toto Wolff, mas... Cuidado, Toto Wolff, se aparecer boiando. Se essa sua afirmação é verdadeira, toma cuidado com quem você tá mexendo. Olha só, a gente vai mudar agora um pouquinho o rumo dessa prosa. Eu não vou colocar meu ranking dos novatos. Ah, não, eu quero saber. Tá, preciso colar aqui. Eu ainda coloco o Bortoleto à frente, não por pachequismo ou coisa afim, mas o Hadjar eu acho que me surpreendeu positivamente, né? Porque se você olhar a carreira dele também pregressa, ele sequer ganhou algum campeonato de kart, né? Os campeonatos ele chegou ao pódio e tal, mas... curioso agora. Não, pode fuçar aí que você não vai ver troféu de primeiro lugar. Nossa, de fato. Então, eu acho que isso também faz a gente também entender que é uma surpresa positiva. Depois, eu não boto muita... Tenho uma desconfiança com o Lawson, não sei porquê. E aí depois eu vou jogando um pouquinho mais para baixo. Mas e aí, o resto? Organiza, tá um bololô desgraçado isso aí. Então vamos de Bortoleto, Hadjar. Ah, você vai pôr em ordem. Ainda eu vou colocar o Kimi Antonelli à frente do Lawson. E o Berman? Berman. Você tá esquecendo. Por isso que ele não vai comentar. Tá em dificuldade pra lembrar. Tá botando o Berman em quinto? Berman em terceiro, perdão. Ah, tá. O Kimi em quarto. O Lawson em quinto. E, obviamente, o Colapinto da última posição. Que eu acho que, inclusive, muita gente desceu É o único além... incontestável, né? O Colapintinho em sexto. Teve gente que desceu a linha num reta final que eu falei que... Cara, eu ia falar uma besteira. O Franco Colapinto é uma das maiores enganações dos últimos anos da Fórmula 1. Porque a gente tem muito argentino assistindo. E, Olá, amigos. Não, eu sei, mas não é uma questão, assim, pela hype feita, enfim, eu acho que a gente acaba... Agora, aliás, eu prometi que a gente ia virar a página desse assunto, mas eu quero destacar aqui também, na última semana, as declarações do Sebastian Montoya, que talvez é o grande injustiçado de todos os tempos do automobilismo. Cara, que impressionante. é impressionante, porque essa declaração é boa porque tem em vídeo. O Eric vai ler. Mas em vídeo... É maravilhosa. Ela ganha outras camadas, porque ele vai falando, você fala, não, o cara tá falando isso mesmo, e do lado tá o Juan Pablo. De quem eu esperaria esse tipo? O Juan Pablo sempre foi muito... Cobri muito Fórmula 1 na época dele, uma personalidade muito difícil. Mas muitos definem o Montoya como velocidade pura, imbatível. Sério, se você pergunta quem é um cara que é rápido... Juan Pablo Montoya, sai fácil. Sai fácil, de graça foi aqui outro dia. Uma vez ele falou, o Montoya é rápido numa poltrona. Você dá pra ele um sofá e ele é rápido. Só que é isso, comer cheeseburger. Não... Então assim, eu tô fazendo isso aí pra devolver pra você, porque ele tá lá, ele tem essa personalidade. Quem que foi? Ricardinho Maurício contou a história do Marco com o Montoya? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Não, você falou, aí é rápido numa poltrona, né? Quem detona uma caixa de chocolate, de bombons rapidamente... Na poltrona. Na poltrona, exatamente. Que é onde veio a história do Helmut Marko, que falava que o Montoya tinha que correr pra emagrecer. Olha aqui, aspas para... Sebastian, ou Montoinha. Bortoleto foi meu parceiro de equipe e fui mais rápido que ele. Antonelli foi meu parceiro e também fui muito mais rápido do que ele. Já o Berman, eu corri contra ele e consegui ganhar. Conseguia ganhar quando estávamos mais ou menos com o mesmo motor. Quando ele não trapaceava, eu ganhava dele. Quando ele trapaceava, a gente brigava em pista. Então, quando isso acontece com alguém que está na Fórmula 1, eu também posso. Se eles podem, por que eu não? E essa é a mentalidade que às vezes eu esqueço. Tem essa ao lado, né? E é a cara do Juan Pablo, esse não pode nem reclamar. Mas até o discurso. Ele tá na Fórmula 2, né? Fórmula 2, Prema. 7º colocado. De Prema. Sem nenhuma vitória. Melhor resultado. 2 segundos lugares. E o companheiro dele tá em que posição? Eu nem sei quem é o companheiro dele. Não, sim, desculpa, que eu achei que você estava com a classificação. Já. É que eu tava olhando dele mesmo. Gabriele Mini, eu acho que o Mini tá atrás até esse papo, porque a Prema tá mal, né? Não, Gabriele Mini P12. Olha lá. De fato... Mas quando saiu essa declaração, a gente olhou, fez o comparativo. Fui mais rápido que Gabriel Bortoleto. Não, mentira. não Fui mais rápido que Kimi Antonelli. Mentira. Aliás, não, Kimi Antonelli parcialmente verdade por uma questão técnica. Cara, isso é legal, hein? Gostei, continua, eu tô gostando. Era uma questão isso eu não fui atrás. técnica, porque os dois foram companheiros de Prema numa, acho que era a Fórmula Regional do Oriente Médio,
Só que ele termina na frente num campeonato em que o Seba disputa a temporada inteira e o Antonelli não. Era uma questão técnica. E o Berman trapaceiro, aí ele tem que jogar mais informação na roda, que a gente não tem como investigar. Ele que prove, né? Exatamente. Mas é muito engraçado. Mas é filho de quem é mesmo. Sim, mas eu lembrei muito daquela declaração, obviamente não estou comparando aqui os dois pilotos. Você falou do o Pastor Maldonado, isso. Que o futuro da Fórmula 1 é isso. Era ele, que é mais Grosjean. Um deles está de volta no ano que vem. Não. O futuro da Fórmula 1 é Sérgio Pérez. Romain e Joe. Isso é seguro. Isso é claro. Incrivelmente, um deles está de volta ano que vem. Se a América do Sul fosse tão confiante assim, né? Porque estamos falando de um colombiano e um venezuelano. E eu não tô zoando os caras. A gente é brasileiro, também é sul-americano. No fundo, a gente tem complexo de vira-lata ou não? Porque essa é a declaração de quem tem rei na barriga, né? Ou quem vive o mundo paralelo. A gente precisa realmente ter, às vezes, viver no mundo invertido ou no mundo paralelo. Mais uma vez, eu tô aqui para lembrar a você, que você, inclusive, já deve estar vendo aqui mais uma vez no programa, o código QR, eu gosto de aportuguesar aqui o nosso QR Code, para você investir na Mint. É muito legal, muito interessante, inclusive traz muitas informações, inclusive com os podcasts semanais que você fica também seguro sobre os seus investimentos da sua carteira. Mais uma vez, ao QR Code também o link na descrição. Vou até ver como é que tá hoje. Seguindo aqui, enquanto o Felipe Mota observa os seus ganhos aqui com a Mint, aliás, eu vou falar agora do campeonato em que nós tivemos uma quebra, que muita gente, você que gosta da Malásia, Gui, né, muita gente compara essa quebra do Lando Norris, né, com a quebra do Hamilton na Malásia na disputa interna da Mercedes em 2016. Eu preciso fazer um comentário sobre isso. Inclusive, aproveitando que a Fórmula 1 volta para a Globo ano que vem, uma das melhores narrações de Luiz Roberto é da quebra do motor do Hamilton na Malásia em 2016. Eu não me lembro. Eu também não. É porque fizeram uma versão autotune, depois que a gente terminar a gravação, eu mostro. É maravilhoso. Não tem como não rir daquilo, mas pode continuar, desculpa. O que é uma versão autotune? Desculpa. Aí... Eu só tenho que explicar. Puta, aí me ferra, né? Autotune é um recurso que se começou a utilizar na música nos anos 90, em que você dá uma metalizada, você trabalha, edita a voz da pessoa. Perfeito. Não, perfeito. Agora, o que você falou da música e eu já... Isso. Enfim, me pergunta até porque a minha dúvida pode ser a dúvida de quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Mas dá para dizer que... Eu estou vendo muita gente, ou até que eu perguntei isso no nosso programa Pod, para você, acho que foi para você, né, Felipe? Se o campeonato acabou. Mas muita gente depois eu vi que estava perguntando em outros... não, mas eu acho que é uma pergunta pertinente. Sim. Muito pertinente. É que assim, como eu estava no pódio, eu falei que eu não acho que dá para falar isso agora, mas que quando acabar o ano, o Piastri campeão, a gente vai falar, foi na Holanda, hein? Então assim, se essa é uma lógica, e nem acho que vai ser ou não na Holanda, mas é inegável, que é uma pedrada, 25 pontos a gente tá falando, 25-0. Então eu acho bem pertinente as pessoas estarem falando, caber o debate. Você, Guilherme. É porque assim, quebra de motor pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. E você vai lembrar muito bem, eu vinha falando já há algum tempo, tinha muito motor Mercedes quebrando, nenhum era da McLaren. Eu falei, uma hora isso vai acontecer. Com qual deles, a gente não sabe. Acabou que veio com o Norris. Só que assim, uma quebra de motor é uma coisa que ele não tem como controlar. Se a gente for destacar assim, qual foi o momento em que o Norris perdeu o campeonato, sim, os 25 pontos fazem mais diferença. Mas eu colocaria o momento do campeonato que ele de fato tem culpa. Canadá foi culpa dele. Ele zerou, mas ele teve a sorte que o Piastri não ganhou. Não ganhou, porque a Mercedes... Em que lugar? Terceiro? Foi quarto. Então, assim, se a gente for destacar no fim do ano, se o Piastri confirmar o título, qual foi o momento que o Norris perdeu o título? É o Canadá pra mim, porque sempre vai ser o momento do erro humano. Porque quebra de motor pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Mas que 25 pontos aqui vão fazer diferença, vão. Não acabou o campeonato. Mas o Piastri abrindo 34 a essa altura, deixa ele relativamente tranquilo para poder controlar a situação. Ele vai poder marcar o Norris melhor, não vai precisar ser tão afoito como semana passada a gente falava que ele seria nessa corrida. Porque a gente falava, o momento é do Norris, 3 vitórias em 4 corridas. Então o Piastri tem que se colocar. E o fim de semana foi se mostrando em relação a isso, porque o Norris lidera 3 treinos livres. A primeira resposta real do Piastri é a pole. E aí depois a corrida, outros 500, que ele de fato
se coloca à frente do Norris o tempo todo. Então, 34 pontos aí que vão ajudar muito o Piastri daqui pra frente. E depois do Canadá, ele deu uma resposta. Fato, ele diminuiu novamente aquela vantagem do próprio Piastri. Ele vence 3 de 4. Com corrida em casa, que eu comentava muito, poxa, o cara vai ter que virar o jogo correndo em casa, pressão, não sei não, hein? Eu entendo o raciocínio do Gui, mas eu não consigo não pesar a quebra, até porque a gente tá falando de uma Fórmula 1 que ninguém quebra mais tanto, né? Eu tava vendo estatística quanto a última vez que a Mercedes abandonou com problemas mecânicos, 42 GPs. Então, pô, se a gente tá falando com esse tipo de cometa Halley que cai a cada 3 temporadas quase, eu não consigo não achar isso pesado. Eu acho que a lógica de você avaliar um ano, acabou o ano. Aí você, engenheiro de obra pronta, vou analisar o ano. Não, mas eu acho que cabe. Quem errou mais... E aí o erro do piloto, eu entendi a lógica do Gui, eu acho pertinente. Mas para mim, 25 pontos são 25 pontos. Porque assim, isso muda tudo. Na corrida que ele ficou em que foi quarto? O Canadá, sim. Então é 12-0. Cara, 12-0 são 2 corridas. O Norris precisa ganhar 2 corridas com o Piastri em segundo e ele passa. Cara, 25 muda todo o jogo. Porque a gente tá falando de uma Fórmula 1 no momento que é difícil imaginar uma não dobradinha dos dois. Cara, você ia jogar sabendo, cara, agora ficou 34. 34. Não, 34. Então, 7 a diferença, né? 7, 14, seriam 21, 5 GPs, basicamente. 5 GPs. Eu tenho que ganhar 5 seguidos do Piastri, que não é de mim. Cara, isso muda o emocional dos dois. Facilita muito pro Piastri saber isso. Não é que abaixa a guarda, mas sabendo, eu não preciso bater. Vai ter corrida que ele naturalmente vai estar melhor e vai ganhar. E o outro, eu tenho que ganhar. Muda tudo, cara. Muda tudo. E tem um outro fator, que inclusive eu falei isso no nosso programa de domingo, que é um estouro de motor. Não sei o que pode se salvar, o que vai salvar dessa unidade que foi embora, mas também acelera um pouco da McLaren ter aquele GP de punição de grid. E é uma sequência, uma sequência difícil agora, porque você tem as próximas 3 corridas, Itália, Baku e Singapura. São 3 corridas, assim, Monza tudo bem, mas é que Monza tá muito cedo para trocar o motor e tomar a punição. E as outras duas são muito ruins de trocar o motor e tomar a punição. Depois, a gente vai ter os Estados Unidos, que seria um circuito bom, mas tem sprint. Então é muito complicado. A sequência aqui do Norris agora deu uma encrespada. O pior momento, triste. Talvez, foi esse, dele ter esse tipo de quebra. Sim. Foi pesado. Tem que ver as alocações, inclusive no Telemetria com o Rico Penteado, nós vamos falar desse assunto. Destrinchar, obrigado. Destrinchar esse assunto. Uma pergunta besta, vamos voltar para o assunto, mas quando a gente pega 2008 do Massa, o título Massa e Hamilton, a derrota do Massa para o Hamilton, se eu pergunto para você onde ele perdeu o campeonato, qual a sua resposta? Definitivamente não é Singapura, apesar da Mangueira que não teve culpa dele, né? Não, pode ser. Pra mim não Até porque a Mangueira é consequência do Crashgate. Do Crashgate, bem lembrado isso. Mas eu não coloco Singapura como uma corrida que o Massa perde. Aquela que ele rodou... Mais que o peão da casa própria, Silverstone. Que ele consegue rodar 5 ou 6 vezes na corrida. Então... Você tava lá... Eu tava em todas. Sim. Pra mim, não. Ele teve de Silverstone e ele comete um erro no Bahrein. Não, Bahrein ele ganha. Na Hungria, Malásia. Malásia? Não, Hungria. Então, pra mim é a Hungria, mas não é erro dele. O motor dele estoura 2 voltas antes do final, liderando, numa corrida dominada pela McLaren. Eles tomam fumo. No Q2, eu me lembro bem, perfeito. No Q2 ele faz o melhor tempo do Q2. E aí ele fala, opa. E aí ele vai e larga em terceiro, acho que ele tinha um pouquinho mais de gasolina. Ele larga que nem um animal, faz uma passagem dupla, passa Kovalainen e Hamilton na curva 1. E lidera para ganhar a corrida. E estoura. O Hamilton fura o pneu, vai pro boxe e termina, sei lá, em quinto. O Hamilton aquele ano também teve erros. Então, ao mesmo tempo que tem esse componente que o Gui falou da questão de erros, ao longo de um ano você pega pequenas falhas, a não ser que seja algo gritante, de 2 pilotos de ponta, meia dúzia para cá, 6 para lá. Ou 6-5. Cara, o cara perder 25 pontos... No caso, o Norris perdeu 18, né? Ele era o segundo, né? O Piastri era o líder, então ele perdeu 18.
é uma machadada, cara. Pra mim, ele perde porque a gente tá falando de um valor absoluto de pontos, né? Absoluto. Então eu realmente acho que não dá pra falar que ele vai perder porque tem campeonato. Mas, putz, já virou pra mim um campeonato que em condições de braço não é reversível. Ele precisa ter, assim, eu não consigo imaginar o Norris ganhar 5 vezes mais, que é isso que ele precisa, 5 vezes mais. Faltam quantas corridas? Eu tô vendo quantos pontos estão em jogo ainda. Não, são 9. São 9. Eu sei que tem sprint. Mais 3 Então, tem sprint. Mas vamos lá. 9, ele precisaria ganhar... Só 6-3 não resolve. Tem que ser 7-2. Cara, 7 nas principais. Tem sprint. Tô considerando... Ele tem que repetir as últimas corridas antes das que foi férias. 3 de 4. Entendeu? É. Mas aí bota mais 5 em que ele tem que ganhar mais 3. Que é muito difícil. Você entendeu? Ou colocar um imponderável do motor. Não, mas é o que eu tô falando. Em condição normal, pra mim não tem como. Não dá pra contar com o estouro do motor, do mesmo jeito que a gente criticou muito a Sauber no início da temporada por montar estratégias do Bortoleto contando que teria um safety car. São imponderáveis que não dá pra se ponderar. Sim. Pra mim o Norris precisa ter um ano perfeito e o Piastri, não tô nem falando de quebrar. Ele precisa ter pequenos... Chover na hora errada, safety car na hora errada, entendeu? Chover na hora errada. A Austrália foi exatamente isso. Porque é isso, o Norris ganhar uma corrida e ele ser quinto. Não tô nem falando abandonar. Mas, tirou 15. Porra, foi pra 19. Entendeu? É isso. Ele precisa de um. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falei no pódio. Agora o Norris pode refletir sobre isso e, em vez de ficar pesado, falar, quer saber? Agora é um race by race, só me cabe ganhar. Entendeu? Só que nisso, ele também precisa tomar cuidado para evitar um Hamilton versus Verstappen em 2021 que os dois se tiram da corrida. Porque um abandono duplo beneficia muito mais, o Piastri e dificulta muito mais a vida do Norris. Depende do contexto. Se eles forem disputar uma curva em que ele vai perder pro Piastri e o Piastri vai terminar na frente dele, é melhor ser 0-0 do que 25-18. A gente pede para ele ser valentão. Agora ele tem que ser mais valentão, nem que isso aconteça. Beleza, então olha só, mais uma vez lembrando aqui, para você investir na Mint, invista na Mint, baixe já o aplicativo que é gratuito, QR Code na tela e também link na descrição. Teremos GP da Itália nesse próximo fim de semana, Fórmula 1 agora, não para, Guilherme. Que Ferrari teremos lá em Monza, depois do fiasco, não necessariamente 100% de culpa dos seus dois pilotos, mas depois do fiasco lá na Holanda. Um fim de semana, assim, pra Ferrari chegar benzendo na Itália, taca sal grosso, arruda, tudo mais aí que vocês acreditam. Eles não vão entender o que pra tirar um mal olhado. Então, sei lá, uma macarronada. Qualquer coisa pra tirar. Macarronada, é isso? Mas a Ferrari tá precisando, porque é uma volta das férias que... O Hamilton chega quinta-feira, o Hamilton, de todas as pessoas, chega quinta-feira em Zandvoort otimista, falando, não, estamos dando passos adiante, não sei o quê. Eu também estava otimista antes da corrida. Antes da corrida? É. Nossa, com os primeiros treinos livres eu já tava pessimista com a Ferrari. Eu também. Mas eu achava que tinha uma energia Deu diferente. uma melhorada A Ferrari, na classificação. teve umas 2 corridas esse ano que foi assim, na sexta-feira até que eu sei, porque eu gravo vídeo no Instagram e tal. Falei, esquece a Ferrari. E no dia seguinte, a Ferrari, sei lá, top 4º e 6º. Falei, da onde nasceu? Porque nasceu, pô, eles estão que estão. Mas aí uma corrida desastrosa, claro, a do Hamilton. Não tem muito o que falar, né? O Hamilton fez o peão da casa própria também no fim de semana. Rodou umas 55 vezes. Bem lembrado. A do Leclerc não foi culpa dele, né? Eu achei... Mas o Leclerc queria abandonar na mão de uma Mercedes. Primeiro bateu com o Russell, depois com o Antonelli. Fantástico. Karma, como diria um grande espanhol. Mas o engraçado, né? Assim, o rádio do Hamilton depois da batida, né? Já é uma voz... já é uma voz assim que sai da alma. O âmago. O âmago ali. Eu falo assim, meu Deus, lá vem mais uma entrevista daquelas em que ele pode estar fazendo a cobertura de um enterro. De troca o piloto. Mas assim, o Hamilton chega esse fim de semana já numa situação complicada. Já tem que pagar 5 punições no grid. Bem lembrado. 5 punições, 5 posições no grid de largada. Então assim, para uma corrida que a expectativa já era baixa. Afinal, vamos lembrar, a segunda corrida dele na Itália como piloto da Ferrari. A primeira, deixa eu lembrar como é que ele foi, eu não lembro. Como é de Imola? Não, foi 4º lugar, é verdade. Ele larga mal, ele faz um quali muito ruim, ele cai no Q2, mas faz uma corrida muito boa, ele termina na frente do Leclerc. Mas agora,
Que expectativa que tem? O momento da Ferrari tá longe de ser dos melhores. É uma vice-líder do Mundial de Construtores, muito circunstancial, porque muito beneficiado pela queda da Mercedes. E aí você tem o Hamilton Pela perna curta da Mercedes, é chamada Kimi, no caso. Eu vou futebolizar um pouco. Tem gente que não gosta, mas lamento. Às vezes um time que tá em crise aqui, né, vamos supor, o Corinthians, tá em crise aqui, aquela coisa toda, aí vai jogar no Nordeste, com o time da Copa do Brasil ali, contra o Picos do Piauí. E aí aquela festa no aeroporto, pô, parece que vive no mundo paralelo, porque é o Corinthians que tá chegando. E aí o exemplo pode ser o São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco, enfim. Qual o poder da Ferrari em Monza, Felipe Mota, você que viveu muito, tende a os tifós esquecerem o atual momento e fazer naturalmente todo mundo ali se elevar, né? Para fazer de conta que a crise não é tão grande. Há esse poder? A Ferrari, os tifosi têm o poder de ser o torcedor do Nordeste quando vê um time grande em crise pra lá? São duas coisas diferentes. Quem vai jogar contra o Picos, a Ferrari não vai jogar contra o Picos no Piauí. É porque a Ferrari está indo para casa. Eu entendi, mas não, mas eu entendi o que ele falou. O seu raciocínio tem duas respostas. Não é nem a pergunta, porque a pergunta seria, ele tem esse poder de reação, não? De ambiente, sim. Sim, a minha descrença é com eles próprios, mas mais é o ambiente mesmo. Não, de ambiente é assim, não vai ter ninguém lá fazendo primeiro que não tem. Daí não dá pra comparar o futebol. Tipo, acabou a paz. Queremos treinar. É finita la pace. É finita. É finita la pace é boa. Não. Isso não. Quem vai estar lá é apoiando. Sim. Hamilton e Leclerc vão se sentir as pessoas mais acolhidas, as pessoas mais acolhidas do planeta. Não, vai ser. Porque assim, isso, eu já contei a história aqui, eu acho, a história do Ronaldo Fenômeno, uma vez que ele foi no GP da França, todo mundo, e ele tava lesionado, grave, já não tava no auge, já tava mais assim, gordinho, e os espanhóis pra mim, ¿Dónde estás, El Gordo? El Gordo! ¿Dónde estás? El Gordo, porque sabia o que ele ia. Quando ele chegou, todo mundo, os mesmos caras, Ronaldo. Então assim, isso vai acontecer. Pode até ser que depois de tirar uma foto com o Hamilton, ele sai, o cara vira pro pai e fala, ô pai, não tá guiando nada, hein? Mas lá, o fã é assim, cara. O fã, assim, cansei de ver cara esculacho. Mesmo pegando no mercado brasileiro, falar mal do Amasso, do Rubinho, que chega, Rubinho, Amasso, entendeu? Agora imagina isso elevado a 10ª potência. Imagina quem vai pra lá, você, um italiano, ir pra Monza, não precisa do sal grosso, do que mais que ele falou? Da Ruda que você falou, é isso. É a fé. O cara ir pra Monza, torcer pra Ferrari é você ir pro Vaticano ver o Papa. É isso. Assim, não tem como. Os caras vão lá, é um estado de espírito. Quem vai lá vai pra isso. E isso Hamilton e Leclerc vão... E todo mundo que envolve a moça do café, o mecânico, vai sentir isso. Então isso vai dar, eu acho, uma energia no sentido de concentração extrema, de esquecer o campeonato. Tipo assim, esquece o campeonato, não interessa onde a gente tá. Isso aqui tem vida própria, isso aqui é comparando ao futebol que você falou, é a Supercopa, aquele torneio que não vale igual aos outros, mas não vale. Entendeu? Então eles vão pensar, meio que dane-se o resto. Não, vai ser, eu acho que vai ser bonito. E eu entendo o que ele falou trazendo Imola, mas também são coisas incomparáveis. Monza é a casa da Ferrari. É lá que o Hamilton vai aparecer de ferrarista, de vermelho, diante dos tifosi, tentando um pódio suspenso na reta dos boxes, que ele já passou vestindo outro macacão. Cara, eu acho que eles vão andar bem. Eu torço verdadeiramente pra Ferrari andar bem. Todo mundo ali merece. Sobre a torcida, uma coisa é fato. Continuando nos analogias de futebol, os tifosi não vão fazer igual a torcida do Santos quando tava perdendo pro Vasco de virar de costas. Sim, eu acho que a minha pergunta, inclusive, não foi nem nesse sentido de protesto, mas de... O problema pra Ferrari é na segunda-feira depois de Monza, quando saírem os jornais. Não, pera aí. Eles não vão imitar a torcida do Santos quando tiver 0-0. Se eles tomarem um 6-0, o que é um 6-0? Um abandona fazendo besteira na volta 1. O outro na volta 5 tá em 17º. Vai ter uns vai ver uns cavalinhos rampantes virando. Vai. Um 6-0. Um 6-0. Rapaz, eu só quis fazer uma correlação legal aqui. Santistas, perdão por
tocar nessa ferida, mas uma coisa sem querer pautar vocês, imagina, mas uma coisa que é interessante para quem for cobrir em loco é entender como a torcida vai receber o Kimi Antonelli. Isso eu tenho curiosidade, cara. Isso vai ser interessante. O italiano numa equipe rival. É isso. Primeiro que eu acho que vai todo mundo de vermelho, ponto. Mas vai ter umas faixinhas ali, Kimi, não sei o que, Forza Kimi, bababá. Aquelas que eles levaram lá em 2007 e 2008 por causa de outro Kimi, sabe? Só tirando do armário, Forza Kimi. Porque eu tenho interesse em saber como é que o torcedor italiano viverá o piloto da casa lá. Eu desconfio que o seu pedido vai ser atendido. Ah, ótimo. Logo mais... Meu receio é ser esquecido, mas eu torço para que seja atendido. Não vai ser esquecido. Em breve, no motorsport.com você vai... Mais próximo de você. Mais próximo de você. Olha só, nesse fim de semana, além do GP da Itália de Fórmula 1, tem também uma das grandes novidades, uma das grandes atrações no motorsport.com, no canal do motorsport.com aqui no YouTube, e também no seu agregador de áudio, que é justamente a Mitsubishi Cup, que rola e vai rolar mais uma etapa especialíssima, dessa vez lá em Mogi Guaçu. E a Isa Fernandes, que já correu inclusive numa das etapas deste ano, vai trazer tudo o que vai rolar nesse fim de semana. Segura aí. Oi, Eric, um abraço pro Felipe e pro Gui também, que estão aí na mesa do podcast do motorsport.com. Mas ó, eu vim falar aqui de outro assunto. Este fim de semana tem Mitsubishi Cup e num palco bem conhecido, para falar a verdade, em Mogi Guaçu, ali nas redondezas do Autódromo do Velocitar. As emoções já começam na sexta-feira, a partir do meio-dia, que é quando a pista vai estar liberada para os pilotos irem para o treino livre. No sábado, aí sim começam as provas, e aí a primeira acontece às 8 da manhã, com a última iniciando às 2 da tarde. E olha só, você acompanha tudo aqui no motorsport.com, é fim de semana de Fórmula 1, então dentro dos nossos programas ao vivo, a gente vai contar tudo o que está acontecendo lá em Mogi Guaçu. Nas nossas redes sociais, você também fica por dentro de tudo, e claro, no motorsport.com também. Um beijo, tchau, tchau. Tá aí a grande Isa Fernandes, não se esqueça, Mitsubishi Cup, aqui a cobertura completa no motorsport.com. Eu quero agradecer, além de você que nos acompanhou nesse papo muito bacana, também agradecer ao Guilherme Longo, ao nosso convidado Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. E sempre é bom lembrar que você também eu sugiro e eu recomendo muito você investir na Mint. Lembre-se, Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint. Posso fazer Pode fazer. Relato sobre Diga, Mint? por favor. Eu nunca tinha investido. Não, um relato. Tá bom. Eu nunca tinha investido em Bitcoin, não entendo nada de mercado financeiro, sempre busco autoridades. Depois da Mint chegar ao podcast do motorsport.com, eu falei, deixa eu investir, e dava para investir com R$100. O número agora já é R$10, mas enfim, R$100, e R$100 eu acho que é um número bom, porque daí você põe um pouquinho e fica focado não no ganho absoluto, mas no percentual. E eu tive um bom ganho com os R$100. E aí a última graninha, o último trabalho que eu fiz, que dava para juntar a grana, eu coloquei na Mint porque eu peguei essa confiança. Então eu acho que o meu relato não é, faça. O meu relato é, se você tem interesse, coloca R$100. E foca no percentual. Exatamente. Porque assim, se você ganhar R$10, você está ganhando 10%. Isso não tem nenhum. Quando eu decidi colocar mais, o meu ganho estava em 15%. E aí quando eu coloquei mais, a primeira semana eu perdi um pouco. Mas já recuperei. E é o legal do pouquinho é você entender que tem essas flutuações, mas que se você deixar lá, você vai... Então eu acho que... Desculpa ter te interrompido, porque eu acho que essa dica do pouquinho te faz molhar o pé, você não sabe, você não entende, deixa eu entender melhor. Foi o meu caso. Assim, eu sou aquele cara que não entendo, mas sei que é importante juntar dinheiro, então eu sempre procuro instituições com credibilidade. Quando eu vi Mint do PTG Pactual aqui com vocês, eu falei, deixa eu ver qual é que é. E pus R$100. R$100. E aí depois coloquei mais um tanto. Tô gostando da coisa, da brincadeira. Eu também, porque da mesma maneira eu não conhecia absolutamente nada, e aí com até o material que tem já dentro do próprio aplicativo da Mint, você vai aprendendo, você vai pegando
o jeito de como funciona esse mercado, e aí a recomendação aqui é quase... ela surge muito mais natural, porque realmente você sente aqui os resultados, tá legal? A gente fica por aqui, o podcast motorsport.com volta na próxima semana. Um grande abraço, tchau, tchau.